Conta a verdade para mim. Você tem aquele cliente que entra em contato com você e depois não compra de você e quando você vê ele já comprou com o concorrente. E você também tem aquele cliente que chega e compra de você na hora. Você tem esses dois tipos de cliente? Vou falar a real para você. Existem 4 tipos de cliente. Quando você entende quais são esses 4 tipos de cliente, você melhora muito as suas vendas. Então, se você quiser saber quais são esses 4 perfis de cliente, fica até o final do vídeo, porque o último perfil de cliente que eu vou falar é o perfil que é o mais perigoso para o seu processo comercial. Combinado? Então, antes de mais nada, meu nome é Felipe Barroso, eu sou especialista em estruturação comercial e vendas e ajudo você aí na sua empresa a montar uma fábrica de vendas que faz venda recorrente todos os dias e previsível e também treinar o seu time de venda. Então, vamos agora para os 4 perfis de clientes que existem. Então, para a gente dominar a venda, primeiro que a gente tem que entender sempre é que tem um padrão, toda venda tem um padrão, e um dos padrões que existem é o padrão de comprador, que eles só se encaixam em 4 perfis. E eu não vou dar spoiler, vou começar pelo primeiro padrão de cliente, que é o que todo mundo ama na hora que esse cliente chega, que é o cliente acalorado. É o cliente que já chegou querendo o seu serviço, ele quer e quer para amanhã. Pensa que você instala ar-condicionado, é a pessoa que falou, meu, eu tô morrendo de calor aqui, você tem vaga para hoje? Você fala, meu, hoje eu não tenho, você não tem, dá um jeito, encaixa. A pessoa não quer cotar preço, ela não quer nada, ela precisa do seu serviço. E o que esse perfil acalorado, ele tem em comum? O perfil acalorado é um perfil que ele sabe a dor que ele tem, ele sabe que ele tá com calor, e ele sabe como resolver, que é com ar-condicionado. Então ele já sabe as duas coisas, ele só precisa de um... Ele sabe o valor que é, ele quer contratar. Então esse é o perfil acalorado. E esse perfil de cliente, ele acontece com todo mundo. Só que ele não é a maioria. Não é a maior parte do cliente. E agora eu já vou dar um overview para vocês, que é um perigo que acontece, que é qual? A maioria dos vendedores, e por favor não seja esse vendedor, é o vendedor que quer contato. Por quê? Vamos supor que 10% dos clientes que chegam para mim são esse perfil acalorado. Aí a minha meta esse mês aqui é fazer 30 vendas. Vou colocar um exemplo qualquer aqui. Aí eu atendo 100 contatos e fecho 10. Porque 10% é o perfil acalorado, que já chega com a venda jogada no seu colo já. Aí beleza. Chegou esses 10 contatos, eu vou pegar e vou fechar com eles. Aí só que eu preciso vender mais 20 agora. Aí o que eu vou falar? O dono da empresa, o marketing, alguém, eu quero mais contato, eu quero mais contato. Eu vou começar a reclamar de falta de contato. Eu vou começar a fazer essa reclamação. Eu estou precisando de mais contato, preciso de mais contato, por aí vai. Por quê? Aí você vai me dar 200 contatos, eu vou fechar mais 10, porque eu vou pegar 10 perfis de clientes que vão cair no meu colo querendo contratar. E aí você vai falar para mim, mas ainda está faltando 10, eu vou pedir mais 100 contatos. Você pegou a lógica? É o vendedor que quer tirar pedido, ele sofre venda. Os clientes acalorados, eles não acontecem na maior parte do tempo. Tem sazonalidades. Então, assim, vender sorvete no calor é muito mais fácil, porque tem muito mais cliente acalorado. Vender ar-condicionado no calor também é mais fácil. Tem muito mais cliente literalmente acalorado, digamos assim, né? Então, você tem períodos de sazonalidade onde você tem mais clientes acalorados. Só que eu já vou falar para você, a maior parte dos clientes que tem não são os acalorados. Então, se você só consegue vender para o cliente acalorado, você é um vendedor que depende de sazonalidade. Você vende bem quando está na sazonalidade que você tem que vender bem. Quando não está, aí você reclama, culpa o mercado. Ou você pode ser um empresário de sazonalidade. Quando está tudo certo, aí para você, show de bola. Tá vendendo bem. Aí quando dá uma quedinha, os perfis acalorados, eles começam a sumir. Você já começa a falar que é culpa do mercado, o mercado tá fraco, ó, segredo, o mercado não tá fraco, tem venda. Só para você entender, ar-condicionado é uma média de mais ou menos 240 mil pesquisas, tem que ver de novo, eu lembro que eu tinha pegado esse número, mas tem um número mais ou menos assim, 240 mil pesquisas no verão. E quando dá o inverno? Cai para 100 e poucas mil, ou seja, caiu, realmente caiu. Se você vendesse para 100% do mercado, você poderia reclamar. Mas você não vende nem para 1% do mercado. Então não tem como você reclamar. O que está acontecendo agora é que tem muito mais perfil com poder e menos perfil acalorado. É isso que está acontecendo nesse momento. Então,
Por isso que é importante você entender a diferença dos perfis, porque aí você não tem queda na sua venda. E agora vamos para um segundo perfil de cliente, que é o perfil com poder. Esse cliente é o que você vai mais trabalhar ele. Como assim? Por que esse cliente é o que eu mais vou trabalhar ele? Porque é o que mais aparece. E é um perfil bom para ser trabalhado. É o perfil que o vendedor vai colocar ali realmente a profissão que ele faz, que é tirar o cliente da inércia. O cliente acalorado, ele sabe a dor que ele tem a necessidade de resolver e ele já está pronto, ele tomou a decisão, eu vou resolver. O cliente com poder, ele tem uma noção da dor dele. Ele não tem certeza ainda dela, ele sabe que tem que estar ali, ele ainda não tomou a decisão. Então você vai ter que ajudar ele a tomar essa decisão. Você vai ter que pegar a dor dele e mostrar, a sua dor está aqui agora, mas ela pode ficar muito maior. Eu sempre dou um exemplo de uma vez que eu tinha bruxismo, né? Então eu ficava roendo os dentes, fazendo assim, né? Rangendo os dentes enquanto eu dormia. E aí eu fui num amigo meu, que é dentista, e conversando com ele, eu falei, meu, quando eu acordo, meu maxilar estrala. Aí ele falou, ó, isso aí é porque você tem bruxismo. Ele já falou de cara ali. Só que ali, pra mim, era só assim, tá, o que eu tenho que fazer pra resolver isso? Ah, tem que comprar uma plaquinha de bruxismo, né, tal. Aí você dorme com ela. Aí eu pensei, tá, mas eu só acordo com o maxilar estralando, tipo, tanto faz. É só acordo, dá 2, 3 estraladas e pronto, vida que segue. Ou seja, eu tinha uma noção da minha dor. Eu tava um cliente com poder. Eu tinha uma noção da minha dor, porém, eu não tinha urgência de resolver. Porque pra mim era uma dor, tá? Eu estralo o maxilar 2, 3 vezes e acabou, tá ótimo. O que aconteceu? Teve um dia que eu acordei e cadê um teco do meu dente? Sumiu, quebrou, eu devo ter engolido enquanto dormia, não sei. Na hora que eu vi isso, eu fiquei desesperado. Eu já liguei pra esse meu amigo meu, a gente tem que dar um jeito, vamos. Eu trabalho com a imagem, eu tenho que acertar aqui, tenho que deixar o dente certo. E aí, por que isso aconteceu? Porque você tem bruxismo, você rangeu o dente, quebrou, e é isso que aconteceu. Na hora que eu vi a mesma situação, só que de uma ótica diferente, eu falei, não posso mais arriscar quebrar dente meu. Naquele mesmo dia eu comprei uma placa de bruxismo. Mandei fazer no caso, né? Então, olha, o mesmo cliente mesclou por 2 perfis. Eu tinha poder de compra, uma noção da minha dor, mas não estava acalorado. Ele ia ter que trabalhar a venda para ele conseguir me vender. Porém, no segundo momento, quando eu percebi que isso quebraria meus dentes se eu não tratasse, aí eu criei urgência. Eu falei, eu preciso disso e preciso para ontem. Então, a maioria dos clientes que você tem não são acalorados, são os clientes com poder. Inclusive, comenta aqui embaixo. Você tem mais cliente aí acalorado ou com poder? Vamos fazer esse teste aqui agora. Coloca aí nos comentários. Quais clientes você tem mais? É os clientes que já chegam jogando a venda no colo ou são aqueles clientes que você tem que trabalhar a venda? Como é que funciona? Deixa no comentário aí para a gente entender como é que isso funciona. Então, continuando. Na hora que eu percebi isso aí, eu troquei de perfil. E a maioria dos clientes que você vai ter são os clientes que têm poder. Seu trabalho como vendedor é tirar eles da inércia. Então, eu estava até explicando melhor como é que usa o CRM em outra aula, né? E muitas pessoas enchem um CRM. Aí eu tô vendendo aqui. Aí que nem a gente estava dando exemplo, né? Quero mais 100 lead, mais 100 lead, mais 100 lead. Na hora que você vê a taxa de conversão do vendedor é 8%. A cada 100 contatos que chega, ele fecha 8. Não, isso é inaceitável. Tem que fechar 30, pelo menos ali. Você tem que fechar mais. Você tem que trabalhar melhor os seus clientes com poder. Então não é que o mercado ficou fraco, é que agora tem menos cliente acalorado. E aí você vai ter que trabalhar melhor os leads que você recebe. Então você vai ter que se tornar um vendedor mais persuasivo, se tornar um vendedor melhor. A verdade é que isso aconteceu. E aí a gente conseguiu identificar o segundo perfil de cliente, que é o cliente com poder. Ele tem uma leve noção da dor, mas ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser tirado da inércia. É aqui que o vendedor entra em ação. E agora vamos para o terceiro perfil de cliente. Ó, lembrando, o último perfil é o mais perigoso, a gente vai falar dele já já. Terceiro perfil do cliente é o cliente que ele simplesmente é o engano. Ele caiu no funil por engano ali. Então vamos dar o exemplo de dentista de novo. Você é um dentista especializado em faceta dentária, você não faz mais nada, só isso. E aí a pessoa entrou em contato querendo fazer uma obturação. Ó, entrou em contato errado, o marketing errou, ou você pesquisou errado aí, não sei. É engano, acabou. Você não perdeu tempo, a pessoa não perdeu tempo, ninguém perdeu tempo. Literalmente um engano. Ou pode ser algum cliente que caiu perguntando de outra coisa, ok. O engano, ele tá tudo certo. Ele não vai fazer você perder tempo. Ele vai fazer simplesmente aumentar o número de pessoas que falaram com você, mas você não vai perder tempo nenhum. Agora, o último perfil que a gente vai falar agora é o mais perigoso. Então, eu vou dar dicas até de como você se livrar rápido
desse perfil aí, beleza? Então agora vamos falar do último perfil, ó. Se você tá gostando, já deixa o like aí, se inscreve no canal, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo também que trabalha com venda, com aquele seu amigo empresário que vive reclamando do mercado, já compartilha que é pra gente conseguir espalhar e deixar um mercado cada vez melhor, onde ninguém tem que ficar cobrando barato para conseguir vender, para você conseguir cobrar um valor decente, ganhar uma comissão melhor, sua empresa faturar mais, lucrar mais, com todo mundo vendendo bem. Então, já comenta aí, já compartilha esse vídeo, porque ajuda muito no alcance e também ajuda a melhorar muito o mercado. Agora vamos para o quarto perfil, que é o perfil curioso. E esse aí, todo mundo fala, ah, é o caroço, é o perfil caroço, é o que não vai querer. Mas vamos lá, porque tem um ponto importante aqui. Muito vendedor vai confundir o cliente com poder com o cliente curioso. Porque o cliente vai começar a fazer pergunta e aí vai falar, nossa, que caroço, só pergunta. Não, 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 não. A venda começa depois da objeção. A venda começa depois da objeção. Lembre-se disso, lembre-se disso. Então, assim, o cliente perguntar, se ele está com interesse em comprar, ele vai fazer pergunta mesmo. Ele não é o cliente caroço, porque eu já dei treinamento de venda. Aí na semana seguinte o vendedor estava lá felizão. Nossa, consegui separar todo mundo aqui. Tudo cliente curioso. Na hora que eu olhei um monte de cliente com poder. Não, não caia nessa. Não é porque você está vendendo mal que os seus clientes são tudo caroço e curioso. Vamos melhorar esse seu processo de venda e vamos deixar ele alinhado. Então, o cliente curioso, ele meio que é perigoso para o processo comercial. Tanto que a eficácia de um processo comercial é conseguir separar os clientes. Separar quem tem poder, separar quem está ali acalorado para conseguir fazer a venda rápido, separar quem é curioso para não gastar tanto tempo. Então, isso é importante. A eficácia. O vendedor, ele não sai transformando no ensino. Ele separa, consegue fazer o ataque convertendo o cliente. Então, beleza. O perfil curioso, vamos lá, anota 2 pontos aí já que ele faz muito. Primeiro, ele faz pergunta pelas quais ele já sabe a resposta. Então vamos dar um exemplo. Eu vou comprar uma Lamborghini. Só que eu não tô com o dinheiro ainda de comprar uma Lamborghini, mas eu quero comprar uma Lamborghini. O que eu vou fazer? Eu vou pesquisar muito sobre ela. Na hora que eu for fazer uma cotação na concessionária, eu vou chegar lá já sabendo a resposta já. Nossa, quantos cavalos tem? 420. Nossa, não, é muito rápido esse carro, né? Nossa, ele tem o câmbio tal. Hoje eu vou saber mais que o vendedor às vezes. Então, faz pergunta pelas quais já parece que sabe a resposta. E até se for um concorrente seu cotando com você, ele também vai fazer pergunta que parece que ele já sabe a resposta. Por quê? Ele é um curioso, ele está só curiando você. Então, essa é uma coisa que acontece dentro do perfil curioso. E tem um segundo ponto que acontece muito também, que é o seu cliente, ele é muito confiante em relação ao orçamento ou muito vago em relação ao orçamento. Aí segura que vai ter um terceiro ponto que eu lembrei agora e vou colocar para vocês também. Então, segundo ponto, ou esse cliente, ele é muito vago em relação ao orçamento ou muito confiante. Aí o vendedor me pergunta: "Não, mas como que você vai pagar a Lamborghini?" Não, pode ficar tranquilo que dinheiro não é um problema. Eu já vou responder assim, já porque eu não quero nem entrar nesse assunto. Ou eu vou falar: "Não, pode, ó, isso aí eu vou ter que ver, eu vou ter que analisar, eu vou querer ser muito também não querer explicar. Agora, claro, tem jeito certo de fazer pergunta. Não adianta eu chegar falando para você, quanto que você tem aí para me dar? Não, não é assim que funciona. Quanto você tem aí para gastar? Aí a pessoa vai falar, quanto mais eu falar, mais você vai querer me cobrar. Não é assim que você consegue um orçamento. Tem técnicas para você conseguir o budget da melhor forma possível, sem ser agressivo, tá? E a gente também trabalha todas elas dentro do curso, então fica tranquilo. Então vamos lá. Tem a forma correta de perguntar, e aí o lead que é curioso, ele funciona muito dessa forma, muito confiante ou muito vago. E aí tem um terceiro ponto, que aí é o bônus agora que eu vou falar para você, ele já ama o seu produto. Quando você tem potencial de compra, muitas vezes você já não ama o produto da pessoa. Você tem dúvida, lembra que eu falei a venda só acontece depois da objeção? Você vai ter dúvida. Então vamos lá. Se eu tô agora com dinheiro, me deram dinheiro aqui agora, eu trabalhei mais, terminei de guardar o dinheiro ali e agora eu tenho dinheiro para ir comprar a Lamborghini. Agora minha cabeça ela vai se encher de dúvidas. Será que eu compro a Lamborghini ou será que eu compro a Mercedes? Porque aquela Mercedes também é muito boa. Será que eu compro a Mercedes ou será que eu compro a Land Rover? Olha como vai começar. Por que eu compro essa e não aquela? Agora eu vou no vendedor. Na primeira vez eu estava com o perfil curioso. Se eu for agora que eu tenho dinheiro, que eu tenho poder, eu vou chegar fazendo um monte de pergunta para ele. Tá, mas por que esse não aquele? Vou começar a fazer um questionamento, objeção. E se ele souber guiar, eu vou fazer a compra com ele. Então, o perfil curioso ele já ama seu produto. Ah, não, não, é esse mesmo, é o perfeito.
Se você vê esses 3 pontos, desconfie, porque aí provavelmente tem um perfil curioso. Agora, comenta aqui embaixo. Você tem muito cliente curioso que está aparecendo aí? Não é normal ter tanto cliente curioso, tá? Não é normal. Aí às vezes é erro de marketing ou você que está qualificando errado. Mas comenta aqui embaixo já como é que você lida com esses perfis de cliente, conseguiu identificar esses perfis de cliente aí na sua empresa. E se você agora entendeu de verdade que vendedor bom não tem tempo ruim. Ele sempre vai vender, não tem esse papo de mercado ruim. Vendedor bom sempre vai estar vendendo. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, curte o vídeo e também compartilha muito ele aí com seus amigos empresários, com seus amigos vendedores. E até a próxima!